Um milionário recluso, devastado pela perda da família, já não encontra sentido para viver. Mas tudo muda quando uma garota de 9 anos, vinda de um abrigo, aparece com uma marmita e uma mente brilhante. Juntos, eles enfrentam uma rede de corrupção e descobrem, na conexão improvável entre dor e afeto, um novo propósito. Do alto do 20º andar do edifício Copacabana Palace Gardens, Arnaldo Guimarães observava o Porto de Santos com olhos vazios. As águas do maior complexo portuário da América Latina se estendiam diante dele, repletas de navios cargueiros que um dia foram o centro de sua existência. Através da janela panorâmica de seu apartamento de cobertura, o homem de 52 anos acompanhava silenciosamente o balé de guindastes e contêineres que continuava a funcionar sem sua presença. Um império construído por suas próprias mãos, agora apenas uma paisagem distante. A cadeira de rodas motorizada emitiu um leve zumbido quando Arnaldo girou-a na direção da sala espaçosa. O apartamento era um monumento à riqueza e ao bom gosto, mas também à solidão. Móveis de design italiano, obras de arte contemporânea brasileira e uma vista privilegiada da Baía de Santos compunham o cenário onde ele se isolava do mundo há quase 2 anos. Senhor Arnaldo, seu almoço está na mesa, anunciou Helena, a governanta que trabalhava para ele há mais de 15 anos. A única pessoa que ele permitia em seu espaço, além de Maurício, seu enfermeiro, que vinha 3 vezes por semana. Deixe lá, como depois, respondeu, com a voz baixa que se tornara habitual desde o acidente. Helena suspirou, acostumada com a rotina. O Dr. Tiago ligou novamente. Insiste que o senhor deve retomar a fisioterapia. Arnaldo não respondeu, ignorando deliberadamente o assunto. Os médicos diziam que ele poderia recuperar parte dos movimentos das pernas, que a paraplegia não era total, que havia esperança. Mas a esperança era um luxo que ele não se permitia mais. Não desde aquela noite chuvosa, quando o caminhão desgovernado atravessou o canteiro central da rodovia Anchieta e colidiu frontalmente com seu carro. O acidente que levara embora sua esposa Elisa e sua filha Carolina, deixando-o preso a uma cadeira de rodas e a um vazio existencial profundo demais para ser preenchido. O senhor Gabriel da Fundação também telefonou. Disse que há documentos importantes que precisam de sua assinatura, continuou Helena, tentando, como sempre, reacender nele alguma faísca de interesse pelo mundo exterior. A Fundação Novos Caminhos havia sido criada por Arnaldo logo após sua recuperação inicial. Em um impulso motivado pela culpa e pela dor, ele doou quase toda a sua fortuna para construir um centro comunitário no bairro do Gonzaga, voltado para crianças em situação de vulnerabilidade. Uma tentativa de dar sentido ao fato de ter sobrevivido enquanto sua família se foi. Mas após a inauguração, Arnaldo se afastou completamente da administração, deixando-a nas mãos de Gabriel Monteiro, um empresário local com conexões políticas que se ofereceu para gerenciar o projeto. Diga a ele para enviar os papéis por e-mail, respondeu secamente, girando a cadeira de volta para a janela, sinalizando o fim da conversa. As horas se arrastavam com a mesma lentidão todos os dias. Arnaldo lia ocasionalmente, assistia a documentários sobre economia global sem real interesse e passava longos períodos simplesmente olhando para o horizonte. A empresa que construíra, a Guimarães Logística Portuária, fora vendida por uma fração de seu valor real após o acidente. O dinheiro que restou, depois da doação para a fundação, era mais que suficiente para mantê-lo confortável pelo resto da vida, uma vida que ele não tinha vontade de viver. O interfone tocou às 15h12 daquela tarde de terça-feira. Um fato que mais tarde Arnaldo recordaria com precisão matemática, pois marcaria o início de uma nova contagem de tempo em sua existência. Senhor Arnaldo, chamou Helena, aparecendo à porta de seu escritório. Há uma menina lá embaixo dizendo que trouxe algo para o senhor. Uma menina? Perguntou, franzindo o senho. Não estou esperando ninguém. Ela insiste em entregar pessoalmente. Diz que é do centro comunitário. Algo na expressão de Helena, talvez uma curiosidade genuína ou uma súplica velada, para que ele reagisse a este pequeno desvio na rotina, fez com que Arnaldo hesitasse antes de recusar. Mande-a subir, disse finalmente, surpreendendo a si mesmo. Minutos depois,
O elevador privativo anunciou a chegada de uma visita. As portas se abriram diretamente para o hall de entrada do apartamento, revelando uma menina de não mais que 9 anos, cabelos cacheados presos em uma trança lateral, pele morena e olhos grandes e expressivos. Vestia um uniforme simples com o logotipo da Fundação Novos Caminhos e carregava uma pequena sacola térmica. "Boa tarde, seu Arnaldo", disse ela, com uma confiança surpreendente para alguém tão jovem. "Meu nome é Isabela Santos. Trouxe uma marmita para o senhor." Arnaldo olhou para Helena confuso, mas ela parecia tão surpresa quanto ele. "Uma marmita?" "Sim." Isabela sorriu, aproximando-se sem qualquer hesitação. "Hoje foi dia de feijoada na fundação, e a tia Conceição sempre faz a melhor feijoada de Santos. O senhor criou nossa fundação, mas nunca mais apareceu lá. Então pensei que talvez gostaria de provar a comida que nos serve todos os dias." Simplicidade e a lógica infantil por trás daquele gesto deixaram Arnaldo momentaneamente sem palavras. Ele observou a menina colocar a sacola sobre a mesa de centro e retirar cuidadosamente um recipiente ainda quente. "Como você sabia onde eu moro?" "A tia Dulce da administração me disse. Ela falou que não era para eu vir, mas eu vim mesmo assim", respondeu Isabela com um sorriso maroto. "O senhor não gosta de feijoada?" Helena interveio, percebendo o desconforto de Arnaldo. "Vou buscar talheres e um prato." "Não é necessário", começou Arnaldo, mas Isabela já estava abrindo o recipiente, liberando o aroma característico da feijoada completa. "Tem até torresmo", disse a menina orgulhosa. "Separei especialmente." Havia algo no entusiasmo daquela criança, na forma como ela invadira seu espaço hermético sem qualquer cerimônia, que desarmou as defesas que Arnaldo construíra ao seu redor. Pela primeira vez em quase 2 anos, ele sentiu um leve tremor no canto dos lábios, algo que poderia ter sido o início de um sorriso, se ele ainda se lembrasse de como fazê-lo. "Você veio sozinha até aqui?" perguntou enquanto Helena voltava com os talheres e um prato de porcelana fina, parecendo levemente deslocados para servir uma simples marmita. "Vim de ônibus. Sei me virar", respondeu Isabela com naturalidade. "No abrigo a gente aprende rápido a andar pela cidade." "Abrigo?" Arnaldo olhou para a menina com mais atenção. "Sim, eu moro no abrigo Estrela do Mar, mas passo o dia na fundação. Vou para a escola de manhã e à tarde tenho atividades no centro comunitário." Isabela fez uma pausa, observando Arnaldo com uma intensidade desconcertante. "O senhor é mesmo o homem da foto da entrada?" "Parece diferente." A pergunta o pegou de surpresa. Na entrada da fundação, havia uma foto dele do dia da inauguração, ao lado de Elisa e Carolina. Foi a última foto que tiraram juntos. "Sim, sou eu", respondeu, sentindo um nó na garganta. "O senhor parecia mais feliz na foto", concluiu Isabela com a sinceridade cortante típica das crianças. "Por que nunca mais foi nos visitar?" A pergunta pairou no ar como um peso invisível. Arnaldo não tinha uma resposta que pudesse dar a uma criança. Como explicar que cada respiração desde o acidente era um exercício de resistência? Que acordar todas as manhãs sabendo que Elisa não estaria ao seu lado e que nunca mais ouviria as risadas de Carolina era uma tortura diária. "Eu estive ocupado", respondeu finalmente a mentira soando frágil até para seus próprios ouvidos. Isabela o estudou por alguns instantes, como se avaliasse a veracidade daquela resposta. Então, surpreendentemente, apenas deu de ombros. "Entendi. Os adultos sempre estão ocupados", disse ela sem demonstrar mágoa. "Mas a feijoada vai esfriar se o senhor não comer logo. E comida fria é um desperdício. Existem 47.828 crianças em situação de rua no Brasil. Sabia? Li isso no jornal da Fundação." O número citado com tanta precisão chamou a atenção de Arnaldo. "Como você sabe esse número exato?" "Eu gosto de números", respondeu ela simplesmente. "Eles fazem mais sentido que as pessoas às vezes." Algo naquela afirmação reverberou dentro de Arnaldo. Ele também havia se refugiado nos números durante toda a sua vida profissional. A objetividade da matemática, a lógica inescapável dos balanços financeiros, a previsibilidade dos algoritmos logísticos. Um mundo onde tudo tinha explicação e solução. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal
e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. Depois que Isabela partiu, levando consigo o recipiente vazio da feijoada, que Arnaldo surpreendentemente consumira por completo, o apartamento pareceu mais silencioso do que nunca. O empresário passou o restante da tarde ruminando sobre aquela visita inusitada. Havia algo naquela menina que o intrigava. Talvez a franqueza desconcertante, talvez o brilho intenso nos olhos quando falava de números, ou talvez apenas o fato de que ela fora a primeira pessoa a entrar em seu santuário de isolamento por pura e simples vontade própria. Na manhã seguinte, ao contrário de sua rotina habitual de permanecer na cama, até que Helena insistisse para que tomasse café, Arnaldo acordou cedo e pediu para que a governanta ligasse para a fundação. Quero falar com a responsável pelo abrigo. Como é mesmo o nome? Estrela do Mar, disse ele enquanto tomava seu café. Helena não conseguiu esconder a surpresa, mas rapidamente atendeu ao pedido. Minutos depois, entregou o telefone a Arnaldo. Bom dia, meu nome é Luísa Mendonça. Sou a coordenadora do abrigo Estrela do Mar. Em que posso ajudá-lo? Bom dia, senhora Mendonça. Aqui é Arnaldo Guimarães. Ele fez uma pausa, percebendo o quanto era estranho precisar se identificar, quando um dia seu nome abria portas em toda a cidade. Ontem recebi a visita de uma de suas crianças, Isabela Santos. Houve um silêncio tenso do outro lado da linha. Senhor Guimarães, peço mil desculpas pelo inconveniente. Isabela saiu sem autorização. Só descobrimos mais tarde. Garanto que isso não voltará a acontecer. Não é um problema. Arnaldo se apressou em esclarecer. Na verdade, eu gostaria de autorizar as visitas dela. Se ela quiser, é claro. Novo silêncio, desta vez de espanto. O senhor. Gostaria que Isabela continuasse a visitá-lo? Sim. E gostaria também de obter mais informações sobre ela. Seu histórico escolar, por exemplo. Bem, isso é bastante incomum, senhor Guimarães. Normalmente, precisamos seguir protocolos específicos para compartilhar informações sobre nossas crianças. Mas considerando que o senhor é o fundador da instituição, ela hesitou. Talvez o melhor seja o senhor conversar pessoalmente com a nossa assistente social, Renata Cardoso. Ela acompanha o caso de Isabela desde que a menina chegou ao abrigo. Arnaldo sentiu uma pontada de ansiedade ante a sugestão de um encontro presencial, mas surpreendeu a si mesmo ao concordar. Tudo bem. Poderia pedir que ela venha até meu apartamento esta tarde? Naquela mesma tarde, Renata Cardoso, uma mulher de meia-idade com expressão serena e olhos atentos, sentava-se à frente de Arnaldo na ampla sala de estar. Helena serviu café e discretamente se retirou, deixando-os a sós. Agradeço por me receber, senhor Guimarães. Confesso que fiquei surpresa com seu interesse por Isabela, começou Renata, retirando uma pasta de sua bolsa. Como coordenadora do Serviço Social da Fundação, acompanho todos os casos de nossas crianças, e Isabela ela é especial. Percebi isso, comentou Arnaldo. Ela mencionou gostar de números. Renata sorriu. Isso é um eufemismo. Isabela tem uma capacidade matemática excepcional, algo que raramente vimos em crianças da idade dela. Infelizmente, o sistema educacional regular não consegue atender adequadamente suas necessidades. Ela abriu a pasta e mostrou a Arnaldo alguns testes e avaliações. Mesmo com seu conhecimento limitado sobre desenvolvimento infantil, ele podia perceber que os resultados eram extraordinários. Isabela chegou ao abrigo há 3 anos. Os pais faleceram em um acidente doméstico e não havia outros familiares dispostos a assumir sua guarda. Desde então temos tentado encaminhá-la para programas especiais, mas os recursos são limitados. Renata fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Na verdade, senhor Guimarães, temos enfrentado alguns desafios com a administração atual da Fundação. Muitos dos programas que estavam previstos no projeto original nunca foram implementados. Arnaldo sentiu uma leve inquietação. Após criar a fundação e fazer a doação inicial, ele praticamente lavara as mãos de qualquer responsabilidade, delegando tudo a Gabriel Monteiro. Que tipo de desafios? Bem, por exemplo, o projeto original incluía um programa de bolsas para crianças superdotadas, justamente para casos como o de Isabela. Também estava prevista a contratação de professores especializados. Nada disso foi concretizado. Os recursos.
parecem nunca ser suficientes para esses projetos específicos. Havia uma acusação velada naquelas palavras, e Arnaldo podia senti-la. Uma parte dele queria encerrar aquela conversa, voltar para seu casulo de isolamento, onde não precisava lidar com as consequências de suas ações, ou da falta delas. Mas a imagem de Isabela, com sua marmita de feijoada e seus olhos brilhantes ao falar de números, não saía de sua mente. O que Isabela precisa exatamente? Perguntou finalmente. De um mentor, principalmente, respondeu Renata sem hesitar. Alguém que possa desafiá-la intelectualmente, guiá-la. Ela tem potencial para se tornar uma matemática brilhante, mas está ficando para trás porque não temos como oferecer o estímulo adequado. Um longo silêncio se seguiu. Arnaldo contemplou a vista do porto através da janela, os navios entrando e saindo, o movimento constante que um dia fizera parte integral de sua vida. Ele havia sido um homem de ação, um solucionador de problemas, alguém que enfrentava desafios logísticos complexos todos os dias. Eu era bom em matemática, disse ele. Finalmente, mais para si mesmo do que para Renata. Engenharia, estatística, análise de sistemas logísticos, essas eram as minhas áreas. Renata observou-o com atenção, percebendo uma pequena faísca nos olhos do homem que, segundo diziam os funcionários mais antigos da fundação, um dia fora carismático e cheio de energia. O senhor estaria disposto a ser esse mentor para Isabela? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Arnaldo sentiu o peso da responsabilidade que isso implicaria. Compromissos regulares, expectativas, a necessidade de se reengajar com o mundo exterior. Tudo o que ele vinha evitando desde o acidente. Eu não sei se sou a pessoa mais adequada. No meu estado atual, sua condição física não seria um impedimento. Renata argumentou gentilmente. Isabela precisa de estímulo intelectual, não de atividades físicas. E se me permite dizer, Sr. Guimarães, talvez isso pudesse beneficiar a ambos. Antes que Arnaldo pudesse responder, o interfone tocou. Helena atendeu e, segundos depois, entrou na sala com uma expressão entre divertida e preocupada. Senhor Arnaldo, Isabela está aqui novamente. Diz que trouxe pudim de sobremesa. Renata levantou as sobrancelhas. Surpresa. Enquanto Arnaldo deixava escapar algo que, em outras circunstâncias, poderia ter sido interpretado como um riso. Parece que a decisão já foi tomada por nós, comentou ele. Mande-a subir. Minutos depois, Isabela entrava na sala, carregando um pequeno recipiente plástico com o que parecia ser um pedaço generoso de pudim de leite. Ao ver Renata, seus olhos se arregalaram ligeiramente. Oi, tia Renata, disse com um sorriso culpado. Vim trazer sobremesa para o seu Arnaldo. Percebo isso, respondeu Renata, tentando manter uma expressão séria. Lembro-me de termos conversado sobre sair do abrigo sem autorização, Isabela. Eu deixei um bilhete, defendeu-se a menina, colocando o pudim sobre a mesa. E calculei exatamente quanto tempo levaria o trajeto de ônibus, considerando o trânsito da Avenida Ana Costa, neste horário. E quanto tempo seria? Perguntou Arnaldo subitamente interessado. 27 minutos com margem de erro de 3 minutos para mais ou para menos dependendo dos semáforos, respondeu Isabela prontamente. Hoje peguei 4 semáforos vermelhos e demorei 29 minutos e 40 segundos. Arnaldo e Renata trocaram olhares. O brilho nos olhos da menina ao falar de seu cálculo era inconfundível. Isabela, começou Arnaldo, inclinando-se ligeiramente para a frente em sua cadeira de rodas, a senhora Renata e eu estávamos conversando sobre a possibilidade de você vir me visitar regularmente. Não para trazer comida, mas para estudarmos matemática juntos. O que acha disso? O rosto de Isabela se iluminou instantaneamente, como se alguém tivesse acendido todas as luzes de um estádio. Tipo aulas particulares? De matemática de verdade, não daquela bobagem que ensinam na escola? Exatamente, confirmou Arnaldo, sentindo um calor incomum no peito. Poderíamos começar com álgebra básica e ver até onde conseguimos chegar. Eu já sei álgebra básica. Isabela revirou os olhos com impaciência. Estou tentando entender cálculo diferencial, mas os livros da biblioteca não explicam direito. Arnaldo não conseguiu conter um sorriso genuíno desta vez, o primeiro em quase 2 anos. Nesse caso, acho que terei que me preparar melhor.
Nas semanas seguintes, uma rotina improvável se estabeleceu. 3 vezes por semana, Isabela visitava Arnaldo após a escola. Começavam com uma revisão dos conceitos matemáticos que ela já dominava, o que surpreendeu Arnaldo pela extensão e profundidade. Depois avançavam para novas áreas. Ele redescobriu o prazer de ensinar, algo que costumava fazer quando treinava novos engenheiros em sua empresa. Para essas sessões, Arnaldo precisou reativar seu escritório, desempoeirar livros técnicos e até mesmo adquirir novos materiais didáticos. Helena observava maravilhada, como seu patrão gradualmente saía do torpor em que vivera por tanto tempo. Ele começou a acordar mais cedo, a se alimentar melhor, a se empenhar em escolher problemas matemáticos desafiadores para apresentar à sua jovem aluna. Em uma dessas tardes, enquanto Isabela se concentrava em resolver uma equação particularmente complexa, Arnaldo recebeu um telefonema de um número desconhecido. Senhor Guimarães, aqui é Carlos Nogueira, seu ex-diretor financeiro da Guimarães Logística. A voz do antigo colega trouxe uma onda de lembranças. Carlos havia sido mais que um funcionário. Durante anos fora praticamente um braço direito de Arnaldo, alguém em quem ele confiava plenamente. Carlos, quanto tempo? Como você está? Bem, obrigado. Senhor Guimarães, sei que o senhor tem evitado contato com antigos colegas, mas preciso falar sobre algo importante. É sobre a Fundação Novos Caminhos. Arnaldo sentiu uma tensão se formar em seus ombros. Olhou para Isabela, que continuava concentrada em seus cálculos. Pode falar. Não por telefone. Podemos nos encontrar pessoalmente. É realmente importante. Arnaldo hesitou. Desde o acidente, evitava encontros fora de seu apartamento. O mundo exterior, com seus olhares de pena e suas calçadas mal adaptadas para cadeiras de rodas, representava um conjunto de humilhações que ele preferia evitar. Talvez você possa vir até meu apartamento. Prefiro um local mais discreto. Tem um café no térreo do seu prédio, não é? Posso encontrá-lo lá amanhã às 10 horas. Algo no tom urgente de Carlos fez com que Arnaldo concordasse, apesar de sua relutância. Tudo bem, estarei lá. Ao desligar, percebeu que Isabela o observava com curiosidade. Era um amigo seu? O Café Marítimo, localizado no térreo do luxuoso edifício onde Arnaldo morava, era um estabelecimento elegante frequentado principalmente por executivos e moradores de alto padrão. Arnaldo não pisava ali desde o acidente. Quando as portas do elevador se abriram, ele sentiu um aperto no peito. Ser visto em público, na cadeira de rodas, ainda era uma provação. Maurício, seu enfermeiro, o acompanhava. Um homem discreto e eficiente que sabia quando oferecer ajuda e quando manter-se distante. Arnaldo havia contratado os melhores profissionais que o dinheiro podia comprar, mas mantinha todos a uma distância emocional segura. Quer que eu fique por perto, senhor Guimarães? Perguntou Maurício, enquanto ajudava a posicionar a cadeira próxima a uma mesa nos fundos, onde Carlos já aguardava. Não será necessário. Pode voltar em 1 hora. Carlos levantou-se ao ver Arnaldo se aproximar. Por um momento, houve um constrangimento visível. O antigo subordinado claramente não sabia se deveria estender a mão, abraçar ou simplesmente acenar. Optou por um gesto contido de cabeça. Obrigado por vir, senhor Guimarães. É bom vê-lo. Arnaldo assentiu, sem saber exatamente o que responder. Estava desacostumado a interações sociais, principalmente com pessoas que o conheceram antes do acidente, quando ele era um homem completamente diferente. Você disse que era importante, respondeu, preferindo ir direto ao assunto. Carlos olhou ao redor, certificando-se de que não havia ninguém por perto, e abaixou a voz. Depois que o senhor vendeu a empresa e se afastou de tudo, continuei mantendo contato com alguns antigos colegas do setor. Semana passada encontrei com Débora Almeida, lembra dela? A contadora que trabalhava no departamento financeiro. Arnaldo assentiu. Débora era conhecida por seu trabalho meticuloso e sua honestidade inabalável. Ela está trabalhando na prefeitura agora, no setor de fiscalização de ONGs e fundações. E mencionou algo que me deixou preocupado. Carlos fez uma pausa, tirando um tablet da pasta. Ela notou algumas inconsistências nos relatórios financeiros da Fundação Novos Caminhos. Que tipo de inconsistências?
Discrepâncias entre os valores declarados para projetos sociais e os efetivamente executados. Por exemplo, há um registro de compra de 50 computadores para o laboratório de informática, mas quando Débora fez uma visita de inspeção, encontrou apenas 15 máquinas, todas de qualidade inferior ao especificado no relatório. Arnaldo sentiu uma pontada de irritação. Ele havia doado milhões para aquela fundação, com a expectativa de que o dinheiro seria usado para transformar vidas, não para ser desperdiçado ou desviado. Pode ser apenas má gestão, sugeriu. Embora algo lhe dissesse que havia mais nessa história. Foi o que pensei inicialmente, mas há mais. Carlos deslizou o dedo pela tela do tablet, mostrando planilhas e gráficos. Cruzei algumas informações, usando contatos que ainda tenho. As empresas fornecedoras listadas nos relatórios da Fundação, pelo menos 3 delas são fantasmas, sem existência real, e outras 2 pertencem, através de laranjas, a ninguém menos que Gabriel Monteiro. O nome do administrador da fundação fez Arnaldo endireitar-se na cadeira. Gabriel havia sido uma indicação política. Alguém que prometera usar suas conexões para facilitar parcerias e obter recursos adicionais para a fundação. Arnaldo, mergulhado em seu luto na época, mal prestara atenção aos detalhes da nomeação. Você tem certeza disso? Absoluta. E tem mais. A Fundação recebeu nos últimos 18 meses cerca de 12 milhões em recursos públicos, através de emendas parlamentares e convênios com a Prefeitura. Dinheiro que deveria complementar sua doação inicial, mas que parece estar sendo realocado. Arnaldo sentiu um gosto amargo na boca. A Fundação havia sido criada em memória de Elisa e Carolina, uma forma de transformar sua tragédia pessoal em algo positivo para a comunidade. A ideia de que alguém estivesse usando esse projeto para enriquecimento próprio era revoltante. Por que você está me contando isso agora, Carlos? O ex-diretor financeiro respirou fundo. Porque Débora me disse que vai haver uma auditoria completa nas próximas semanas. E se essas irregularidades forem confirmadas oficialmente, seu nome estará envolvido, queira ou não. A fundação leva o sobrenome Guimarães, afinal. A garçonete aproximou-se para anotar os pedidos. Arnaldo solicitou apenas um café, sentindo o estômago revirado demais para qualquer coisa mais substancial. O que você sugere que eu faça? Retome o controle da fundação. O senhor ainda é o presidente do conselho, tecnicamente falando. Só se afastou das atividades diárias, mas nunca renunciou formalmente ao cargo. Pode convocar uma reunião extraordinária do conselho e exigir uma auditoria interna antes que a externa aconteça. Arnaldo observou o movimento do café, executivos apressados entrando e saindo, a vida continuando em seu ritmo implacável, enquanto ele havia passado quase 2 anos em uma espécie de limbo. A menção à auditoria externa o preocupava, mas era a imagem de Isabela que mais pesava em sua mente. A menina prodígio que dependia dos recursos da fundação, assim como dezenas de outras crianças. Vou precisar da sua ajuda, Carlos. E da Débora também, se ela estiver disposta. Estamos à disposição, senhor. A equipe antiga sempre teve muito respeito pelo senhor. Ao retornar ao apartamento, Arnaldo encontrou Helena, organizando alguns livros de matemática avançada que ele havia encomendado para as sessões com Isabela. Como foi o encontro? Perguntou ela, com a familiaridade de quem acompanhava sua vida há tantos anos. Revelador, respondeu Arnaldo, dirigindo a cadeira até seu escritório. Helena, por favor, entre em contato com meu advogado, Dr. Paulo Mendes. Diga que preciso vê-lo com urgência. E depois ligue para a fundação. Quero falar com a diretora executiva, Márcia Gomes. Helena não conseguiu esconder a surpresa ao vê-lo assumindo novamente um tom de comando, algo que não acontecia desde os tempos áureos da Guimarães Logística. Imediatamente, senhor. Enquanto esperava os retornos, Arnaldo abriu seu notebook. Há muito tempo sem uso. Acessou os documentos originais da fundação, armazenados na nuvem. Leu cuidadosamente o estatuto, os termos da doação, as atribuições do conselho. Como Carlos havia dito, ele ainda detinha poderes consideráveis caso decidisse exercê-los. O telefone tocou poucas horas depois. Era Márcia Gomes, a diretora executiva da fundação. Senhor Guimarães, que surpresa receber sua ligação. Sua voz soava tensa, quase apreensiva.
Márcia gostaria de marcar uma visita à fundação amanhã pela manhã. Tenho algumas questões que gostaria de discutir pessoalmente. Houve um silêncio prolongado do outro lado da linha. Amanhã? Bem, o Sr. Gabriel não estará presente. Ele viajou para Brasília para uma reunião com o Ministério. Melhor assim. Prefiro conversar com você primeiro, sem interferências. Estarei lá às 10h. Sim, senhor. Estarei aguardando. Na manhã seguinte, pela primeira vez em quase 2 anos, Arnaldo Guimarães atravessava os portões da Fundação Novos Caminhos. O complexo, situado em uma área privilegiada de Santos, era composto por vários prédios modernos. A escola, o centro cultural, o ginásio esportivo, o centro de acolhimento onde ficavam as crianças, em situação de vulnerabilidade, e o prédio administrativo. Ao entrar, Arnaldo notou imediatamente algo estranho. O saguão principal estava praticamente vazio. Segundo o projeto original, aquele espaço deveria funcionar como uma espécie de hub, sempre movimentado com oficinas, exposições e atividades culturais. Márcia o aguardava na entrada, visivelmente nervosa. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, com expressão cansada e olheiras pronunciadas. Senhor Guimarães, bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui depois de tanto tempo. Obrigado, Márcia. Vamos ao seu escritório. No caminho até o prédio administrativo, Arnaldo observava atentamente cada detalhe. As paredes precisando de pintura, o jardim mal cuidado, alguns equipamentos do playground claramente quebrados. Nada disso condizia com o volume de recursos que havia sido investido no local. O escritório de Márcia era simples, quase austero. Ela fechou a porta cuidadosamente após a entrada de Arnaldo. Em que posso ajudá-lo, senhor? Quero saber exatamente o que está acontecendo com a fundação, Márcia. Recebi informações preocupantes sobre a gestão dos recursos. A diretora empalideceu, apertando nervosamente as mãos sobre a mesa. Senhor Guimarães, Ela hesitou, olhando para a porta como se temesse que alguém pudesse estar ouvindo. Não sei por onde começar. Pelo início seria bom, respondeu Arnaldo, mantendo a voz calma, mas firme, quando as coisas começaram a sair do controle. Márcia respirou fundo, como quem finalmente toma coragem para algo que vinha adiando por muito tempo. Logo após o senhor se afastar, Gabriel assumiu o controle operacional e começou a fazer mudanças graduais. Primeiro, substituiu funcionários-chave por pessoas de sua confiança. Depois começou a redirecionar recursos para projetos que ele chamava de prioritários, mas que na verdade nunca saíam do papel. Como os computadores do laboratório de informática. Márcia o encarou, surpresa por ele saber daquele detalhe específico. Sim, no papel compramos 50 máquinas de última geração. Na realidade, foram 15 computadores usados. A diferença? Ela baixou a voz. A diferença foi para uma empresa chamada GML Consultoria, que pertence indiretamente ao próprio Gabriel, completou Arnaldo. Márcia assentiu, parecendo aliviada por não precisar ser a primeira a dizer aquilo em voz alta. Por que você nunca denunciou isso, Márcia? A mulher olhou para uma fotografia em sua mesa, ela ao lado de 2 crianças sorridentes. Meus filhos. Gabriel deixou bem claro que se eu falasse alguma coisa, perderia não apenas meu emprego, mas também seria impossibilitada de trabalhar em qualquer instituição social de Santos. Ele tem conexões políticas fortes, senhor Guimarães. E eu sou mãe solteira, preciso desse emprego. Arnaldo sentiu uma mistura de compaixão e indignação. Quantas outras pessoas estariam em situação semelhante, coagidas a participar ou ao menos tolerar um esquema que prejudicava justamente aqueles que deveriam ser beneficiados? E quanto às crianças? Elas estão recebendo o atendimento adequado? Fazemos o melhor possível com o pouco que sobra, respondeu Márcia, com uma ponta de orgulho profissional. A equipe que trabalha diretamente com as crianças é dedicada, mas estamos sempre com recursos escassos. O programa para crianças superdotadas, por exemplo, nunca saiu do papel, apesar de termos casos como o da Isabela. Ao ouvir o nome da menina, Arnaldo sentiu algo despertar dentro dele, uma determinação que julgava ter perdido junto com sua família naquela noite chuvosa. Isabela tem me visitado. Estamos trabalhando juntos em matemática avançada. Os olhos de Márcia se iluminaram. Eu soube. Ela não fala de outra coisa.
É a primeira vez em anos que a vejo realmente empolgada com algo. Márcia, vou ser direto. Preciso de sua ajuda para expor o que está acontecendo aqui. Sei que é arriscado para você, mas posso garantir proteção legal e financeira. A diretora hesitou, o medo claramente visível em seus olhos. Gabriel tem muitos aliados poderosos, Sr. Guimarães. Políticos, juízes, empresários. Não será uma luta fácil. Nunca fugi de uma luta difícil, respondeu Arnaldo, sentindo uma energia renovada, um propósito que há muito não experimentava. E tenho recursos e contatos também. Mais do que Gabriel imagina. Naquele momento foram interrompidos por uma batida na porta. Uma funcionária entrou visivelmente agitada. Desculpe a interrupção, Márcia, mas aconteceu algo incomum. Um casal apareceu dizendo ser parente de uma das crianças do abrigo. Estão com documentos judiciais e tudo. Qual criança? Perguntou Márcia, franzindo o senho. Isabela Santos. Eles dizem ser tios dela e têm uma ordem judicial concedendo a guarda provisória. Arnaldo sentiu o sangue gelar. Isso é impossível, interveio ele. Segundo a assistente social, Isabela não tem parentes vivos. A funcionária olhou para ele confusa. Bem, eles têm documentos que parecem legítimos. A juíza Cláudia Monteiro assinou a ordem. Monteiro. Arnaldo trocou um olhar significativo com Márcia. Algum parentesco com nosso Gabriel? Esposa, respondeu Márcia baixinho. Precisamos agir rápido, Sr. Guimarães. Se esses documentos foram obtidos de forma fraudulenta... Arnaldo já estava girando sua cadeira em direção à porta. Onde estão eles agora? Na recepção do abrigo Estrela do Mar, anexo à Fundação Novos Caminhos, um homem e uma mulher bem vestidos conversavam com Renata Cardoso. A assistente social mantinha uma expressão neutra, mas seus olhos revelavam preocupação. Como eu estava explicando, dizia ela, precisamos verificar cuidadosamente a documentação. É um procedimento padrão em todos os casos de transferência de guarda. O homem, vestindo um terno impecável e óculos de armação cara, sorriu com uma cordialidade que não alcançava seus olhos. Entendemos perfeitamente, senhora Cardoso, mas a ordem judicial é clara. Minha esposa e eu somos os parentes mais próximos de Isabela, e o juizado reconheceu nosso direito à guarda. Ele ajeitou o nó da gravata, um gesto que transparecia impaciência. Viemos de São Paulo especialmente para buscá-la. Temos uma nova casa esperando por ela, uma escola particular já escolhida. A mulher ao seu lado, usando um conjunto elegante e joias discretas, assentiu enfaticamente. Isabela é sangue do nosso sangue. Lamentamos profundamente não termos podido assumir a responsabilidade antes, mas agora estamos em condições de oferecer tudo o que ela merece. Renata olhava para os documentos em suas mãos, ganhando tempo. Algo não se encaixava naquela história. Em 3 anos trabalhando com o caso de Isabela, nunca houvera menção a tios vivos, muito menos interessados em sua guarda. Foi nesse momento que Arnaldo entrou na recepção, acompanhado por Márcia. A chegada dele em uma cadeira de rodas, claramente o fundador da instituição que todos conheciam das fotografias, causou uma pausa momentânea na conversa. Sr. Guimarães. Renata o cumprimentou, uma leve expressão de alívio em seu rosto. Estes são o Sr. Ricardo e a Sra. Teresa Mendonça. Estão aqui alegando serem tios de Isabela e apresentaram uma ordem judicial para obter sua guarda. Arnaldo estudou o casal atentamente. O homem exibia uma confiança excessiva, enquanto a mulher parecia ligeiramente desconfortável, evitando contato visual direto. É um prazer conhecê-lo. Sr. Guimarães, disse Ricardo estendendo a mão. Sua reputação o precede. O trabalho que realiza aqui é admirável. Arnaldo ignorou deliberadamente a mão estendida. Interessante que nunca tenham aparecido antes. Isabela está no abrigo há 3 anos. O sorriso de Ricardo vacilou por um instante, mas logo se recompôs. Uma situação lamentável, de fato. Estávamos morando no exterior, Japão para ser mais específico. Meu trabalho como executivo exigia dedicação total. Quando soubemos da situação de nossa sobrinha, iniciamos imediatamente os procedimentos para obter sua guarda. Mas a burocracia internacional é complicada. Japão? Arnaldo ergueu uma sobrancelha. Curioso. Isabela nunca mencionou ter tios no Japão. Ela era muito pequena quando saímos do Brasil. Interveio Teresa, sua voz suave, quase ensaiada. Provavelmente não se lembra de nós.
Renata aproveitou a deixa para fazer a pergunta crucial. Em nossos registros, consta que os pais de Isabela não tinham irmãos vivos. O senhor seria irmão de quem exatamente? Ricardo hesitou por uma fração de segundo. De Fernando Santos, o pai de Isabela. Éramos meio-irmãos, na verdade. Mesmo pai e mães diferentes. Entendo, disse Arnaldo, trocando um olhar significativo com Renata. E como souberam que Isabela estava aqui especificamente? Contratamos um investigador particular quando retornamos ao Brasil, respondeu Ricardo prontamente. Agora, se não se importam, gostaríamos de ver nossa sobrinha. A viagem foi longa e ainda precisamos retornar a São Paulo hoje. Arnaldo girou sua cadeira, posicionando-se estrategicamente entre o casal e o corredor que levava aos dormitórios. Infelizmente, Isabela não está aqui no momento. Ela está na escola. E antes que possam vê-la, precisamos verificar minuciosamente essa documentação. Tenho certeza que compreendem nossa preocupação com o bem-estar dela. Ricardo estreitou os olhos, sua máscara de cordialidade começando a rachar. A ordem judicial é suficiente, Sr. Guimarães. Não precisamos de sua aprovação. Na verdade, precisam sim, interveio uma nova voz. Um homem de meia idade, carregando uma pasta de couro, entrou na recepção. Dr. Paulo Mendes, advogado da Fundação Novos Caminhos, e aconselho fortemente que não tentem remover a menor dessas instalações, até que possamos verificar a autenticidade desses documentos. Arnaldo sentiu um alívio imenso ao ver seu advogado de longa data. Helena havia conseguido contatá-lo a tempo, e Paulo, sempre eficiente, chegara com a rapidez necessária. Ricardo olhou de Paulo para Arnaldo, seu rosto endurecendo. Isso é um absurdo. Temos uma ordem judicial. E nós temos o dever de proteger nossas crianças, respondeu Paulo calmamente, estendendo a mão. Se me permite examinar essa ordem. Com relutância visível, Ricardo entregou os documentos. Paulo os examinou cuidadosamente, página por página. Interessante, murmurou finalmente. Esta ordem foi emitida há apenas 2 dias, em caráter emergencial, sem audiência com representantes do abrigo. E assinada pela juíza Cláudia Monteiro. Ele olhou diretamente para Ricardo. O senhor conhece a juíza Monteiro pessoalmente? Claro que não, respondeu Ricardo, mas um leve tremor em sua voz o traía. Por que conheceria? Apenas curiosidade profissional. Paulo sorriu educadamente, devolvendo os documentos. Vou precisar tirar cópias disso e fazer algumas verificações. Sinto muito, mas Isabela não poderá sair hoje. Ricardo deu um passo à frente, sua postura subitamente ameaçadora. Isso é obstrução de uma ordem judicial. Podemos chamar a polícia. Fique à vontade, respondeu Paulo imperturbável. Na verdade, eu mesmo já tomei a liberdade de contatar a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Devem estar chegando a qualquer momento. Tenho certeza que poderão nos ajudar a esclarecer essa situação. Como se convocados por suas palavras, 2 policiais em trajes civis entraram na recepção, identificando-se como agentes da DPCA. A tensão no ar tornou-se palpável. Boa tarde, disse a policial mais velha, uma mulher de expressão severa. Sou a delegada Regina Alves. Recebemos uma denúncia sobre uma possível tentativa de remoção irregular de uma menor de idade. Ricardo e Teresa trocaram olhares alarmados. Há algum engano, começou Ricardo, seu tom agora defensivo. Temos uma ordem judicial. Sim, estou vendo, respondeu a delegada, examinando os documentos que Paulo lhe entregava. Seria importante esclarecer alguns pontos. Podemos conversar em particular? Ela indicou uma sala adjacente, enquanto o casal era conduzido para uma entrevista com os policiais. Arnaldo reuniu-se com Paulo, Renata e Márcia em outra sala. O que você acha, Paulo? Perguntou Arnaldo, a preocupação evidente em seu rosto. Os documentos parecem autênticos à primeira vista, respondeu o advogado, mas há irregularidades processuais claras. Uma decisão de guarda provisória normalmente exigiria uma audiência, com representantes do abrigo e um estudo psicossocial prévio, especialmente em um caso onde os supostos parentes nunca tiveram contato anterior com a criança. E há o fato de que a juíza é esposa de Gabriel Monteiro, acrescentou Márcia. Paulo ergueu as sobrancelhas. Surpreso. Isso é um claro conflito de interesse.
considerando que Gabriel administra a fundação onde Isabela está abrigada. Renata, que havia permanecido silenciosa até então, finalmente falou. Eu verifiquei pessoalmente toda a documentação de Isabela quando ela chegou ao abrigo. Não havia absolutamente nenhuma menção a tios vivos, muito menos residindo no exterior. O pai dela, Fernando Santos, foi criado em um orfanato. Não tinha irmãos conhecidos. Arnaldo sentiu uma onda de náusea. A ideia de Isabela sendo levada por estranhos, provavelmente como parte de algum esquema obscuro de Gabriel, era insuportável. Precisamos encontrar Isabela imediatamente. Se eles não a encontraram aqui, podem tentar abordá-la na escola. Já providenciei isso, respondeu Renata, checando seu telefone. Pedi que um de nossos educadores fosse buscá-la na escola e a trouxesse diretamente para cá, por um caminho alternativo. Excelente, aprovou Paulo. Enquanto isso, vou entrar com um pedido urgente de suspensão dessa ordem judicial e solicitar uma investigação sobre sua emissão. Temos bases sólidas para questionar sua validade. Arnaldo olhou para o relógio. A sensação de impotência que o acompanhava desde o acidente parecia ter se dissipado, substituída por uma determinação férrea. Eu quero falar com Gabriel Monteiro o quanto antes. Ele precisa entender que não vou permitir que use essas crianças em seus esquemas. Ele está em Brasília, lembrou Márcia. Ou pelo menos foi o que disse. Verifique isso, ordenou Arnaldo. E Paulo, quero que faça uma investigação completa sobre esse casal. Ricardo e Teresa Mendonça. Quero saber quem são, de onde vieram, e principalmente qual sua conexão com Gabriel. Paulo assentiu, já fazendo anotações. Vou acionar alguns contatos. Se eles têm um histórico, vamos descobrir. A porta se abriu e a delegada Regina entrou, seu rosto revelando uma mistura de irritação e triunfo contido. Bem, temos um desenvolvimento interessante. Após algumas perguntas básicas sobre a família de Isabela, os supostos tios decidiram retirar o pedido de guarda e sair apressadamente. Mas não antes de eu obter todos os dados de identificação deles. Eles simplesmente desistiram? Perguntou Márcia, surpresa. Quando começaram a perceber que suas histórias não se sustentavam e que estávamos dispostos a investigar a fundo, sim. A delegada sorriu brevemente. É surpreendente como algumas pessoas perdem a coragem quando confrontadas com perguntas diretas e a possibilidade de responder por falsidade ideológica. Arnaldo sentiu um alívio momentâneo, mas sabia que a batalha estava apenas começando. Obrigado, delegada. Sua intervenção foi providencial. Estou apenas fazendo meu trabalho, Sr. Guimarães, e devo dizer que estou intrigada com toda essa situação. Uma ordem judicial expedida com tanta pressa, supostos parentes aparecendo do nada, parece o tipo de caso que merece uma investigação mais profunda. E terá toda a nossa colaboração, garantiu Paulo. A conversa foi interrompida pela chegada de Isabela, acompanhada por um dos educadores do abrigo. A menina, como sempre, irradiava energia, mas seu rosto mostrava confusão ao ver tantas pessoas reunidas, especialmente Arnaldo, fora do contexto habitual de seu apartamento. Seu Arnaldo, o que está fazendo aqui? Perguntou ela, aproximando-se com naturalidade da cadeira de rodas. Hoje não é dia da nossa aula. Arnaldo sentiu um nó na garganta, uma emoção que não conseguia nomear. Ver Isabela ali segura depois do que quase acontecera trazia um alívio imenso. Vim resolver alguns assuntos da fundação, Isabela, e também queria ver como estão as coisas por aqui. A menina sorriu, ajustando os óculos no rosto. Está tudo bem, mas o refeitório ainda serve aquela gelatina horrível às terças-feiras. Eu fiz um gráfico mostrando que é o dia com maior índice de sobras no lixo, mas ninguém me ouve. Arnaldo não conseguiu conter um sorriso, apesar da tensão do momento. Talvez possamos mudar isso agora. Tenho algumas ideias para melhorar as coisas por aqui. Os olhos de Isabela brilharam com interesse genuíno. Sério? Você vai começar a vir mais vezes? Sim, respondeu ele com uma certeza que não sentia há muito tempo. Vou estar muito mais presente daqui para frente. Enquanto Isabela era levada por Renata para suas atividades habituais, protegida e alheia aos eventos que quase a arrancaram de seu lar, Arnaldo sentiu uma resolução crescendo dentro dele. Ele havia falhado com sua família no passado, não conseguindo protegê-los.
Não cometeria o mesmo erro com Isabela e as outras crianças da fundação. Paulo, disse ele, sua voz firme e decidida, quero reativar todos os meus direitos como presidente do conselho. Vamos convocar uma reunião extraordinária e exigir uma auditoria completa. É hora de Gabriel Monteiro prestar contas de tudo o que fez. O advogado assentiu, um leve sorriso de aprovação em seus lábios. Será um prazer redigir essa convocação. Senhor Guimarães. E Márcia, continuou Arnaldo, voltando-se para a diretora, preciso que me forneça todos os relatórios financeiros e operacionais dos últimos 2 anos. Quero saber exatamente o que aconteceu com cada centavo que doei para esta fundação. Márcia, que há pouco parecia tão amedrontada pela possibilidade de enfrentar Gabriel, agora exibia uma determinação renovada. Terei tudo pronto até amanhã. Ah, Sr. Guimarães, obrigada. As crianças precisavam que alguém finalmente tomasse uma posição. Arnaldo acenou com a cabeça, sentindo o peso da responsabilidade que assumia, mas também uma sensação quase esquecida de propósito. Pela primeira vez desde o acidente, ele não estava apenas existindo, mas realmente vivendo. Não estou fazendo isso apenas pelas crianças, admitiu ele, mais para si mesmo que para os outros. Também estou fazendo por mim. A notícia da tentativa de retirar Isabela do abrigo espalhou-se rapidamente entre os funcionários da Fundação Novos Caminhos. Nas 48 horas seguintes, o cenário se transformou completamente. O que antes era uma instituição dominada pelo medo e pela resignação, agora fervilhava com uma energia renovada. A volta de Arnaldo Guimarães ao comando, mesmo que temporária, representava uma esperança há muito perdida. Em seu apartamento, transformado agora em uma espécie de centro de operações, Arnaldo recebia constantes atualizações. Carlos Nogueira havia montado uma pequena equipe de antigos funcionários da Guimarães Logística para examinar meticulosamente cada relatório financeiro da fundação. Paulo Mendes trabalhava incansavelmente nas questões legais, preparando não apenas a defesa contra possíveis retaliações de Gabriel, mas também o terreno para uma possível ação judicial contra ele. Os números são ainda piores do que imaginávamos, relatou Carlos, espalhando gráficos e planilhas sobre a mesa da sala de jantar. Dos 22 milhões que você doou originalmente, apenas cerca de 7 foram efetivamente aplicados em benefício das crianças. O restante foi desviado através de contratos superfaturados, prestadores de serviços fantasmas e uma rede complexa de empresas de fachada. Arnaldo examinou os documentos, sentindo uma mistura de raiva e culpa. Como pudera ser tão negligente, tão absorto em sua própria dor, que permitira que seu legado, um projeto criado em memória de sua família, fosse corrompido dessa forma. E quanto aos recursos públicos? Perguntou, lembrando-se da menção que Carlos fizera anteriormente. Aí a situação é ainda mais grave. Carlos apontou para outro conjunto de documentos. A Fundação recebeu aproximadamente 12 milhões em verbas governamentais nos últimos 18 meses. Desse montante, menos de 2 milhões chegaram efetivamente aos projetos sociais. Helena entrou na sala, trazendo café para todos. Seu rosto normalmente impassível revelava preocupação. Senhor Arnaldo, a menina Isabela está aqui. Disse que hoje é dia de aula de matemática. Arnaldo olhou para o relógio surpreso. Com toda a agitação dos últimos dias, havia esquecido completamente do compromisso regular com Isabela. Mande-a entrar, Helena. E, por favor, prepare um chocolate quente para ela. Isabela entrou na sala com sua habitual energia, carregando uma mochila aparentemente pesada demais para seu tamanho. Ao ver a mesa coberta de papéis e a presença de pessoas desconhecidas, hesitou brevemente. Estou interrompendo algo importante? Nunca algo tão importante que não possa ser pausado para nossa aula, respondeu Arnaldo, sorrindo genuinamente. Vamos para o escritório. Carlos e Paulo podem continuar trabalhando aqui. No escritório, enquanto organizava os materiais para a aula, Arnaldo notou que Isabela parecia incomumente quieta. Aconteceu alguma coisa, Isabela? A menina ajustou os óculos, um gesto que Arnaldo já havia identificado como um sinal de nervosismo. Todo mundo no abrigo está comentando que apareceram pessoas querendo me levar embora. É verdade? Arnaldo hesitou. Tinha esperado proteger Isabela dessas preocupações,
Mas claramente as notícias circulavam rapidamente entre as crianças. Sim, é verdade. Mas não se preocupe. Não vamos permitir que ninguém a leve. Por que alguém que eu nem conheço iria querer me levar? A pergunta, feita com a típica objetividade de Isabela, pegou Arnaldo desprevenido. Como explicar a uma criança de 9 anos as complexidades de fraude, corrupção e abuso de poder? Às vezes, Isabela, adultos fazem coisas erradas por motivos errados. Neste caso, essas pessoas estavam tentando usar você como parte de um esquema maior. Por causa do dinheiro? Perguntou ela, surpreendendo-o novamente com sua perspicácia. Sim, basicamente. Isabela ficou em silêncio por alguns instantes, processando a informação. Obrigada por não deixar eles me levarem, disse finalmente sua voz pequena, lembrando a Arnaldo que, apesar de toda sua inteligência extraordinária, ela ainda era apenas uma criança vulnerável. Sempre vou proteger você, Isabela. É uma promessa. As palavras saíram naturalmente, mas assim que as pronunciou, Arnaldo sentiu seu peso. Era um compromisso que não havia feito com ninguém desde o acidente. A ideia de assumir novamente a responsabilidade por outra vida o assustava profundamente, mas ao mesmo tempo parecia o único caminho possível agora. A aula transcorreu normalmente, com Isabela demonstrando sua habitual facilidade com conceitos matemáticos avançados. Ao final, ela retirou algo de sua mochila, um caderno com capa colorida. Fiz isso para você, disse entregando-o a Arnaldo. Ele abriu o caderno e encontrou dezenas de páginas preenchidas com equações, gráficos e anotações meticulosas. É um projeto para um aplicativo, explicou Isabela animada. Um app que pode rastrear onde o dinheiro da fundação está indo. Cada real doado teria um código, e as pessoas poderiam ver exatamente em que foi gasto. Pensei nisso depois que ouvi a tia Márcia falando sobre transparência. Arnaldo folheou as páginas, genuinamente impressionado. O conceito era sofisticado, especialmente vindo de alguém tão jovem, mas perfeitamente executável com a tecnologia atual. Isso é brilhante, Isabela. Realmente brilhante. O rosto da menina se iluminou com o elogio. Você acha que poderia funcionar? De verdade, não apenas poderia funcionar, como acho que deve ser implementado. Vou falar com alguns desenvolvedores que conheço. Podemos transformar isso em realidade. Após a partida de Isabela, Arnaldo reuniu-se novamente com sua equipe improvisada. Paulo trazia novidades importantes. Consegui suspender temporariamente a ordem judicial que concedia a guarda de Isabela àquele casal. Além disso, a delegada Regina iniciou uma investigação sobre eles. Descobriu que são funcionários de uma empresa de consultoria ligada a Gabriel Monteiro. Então eram mesmo laranjas dele, concluiu Arnaldo, sua suspeita confirmada. Exatamente. E tem mais. Descobrimos que Gabriel está voltando de Brasília amanhã. Ele convocou uma reunião urgente com toda a diretoria da fundação. Provavelmente já sabe que estamos investigando, comentou Carlos. Deve estar tentando articular uma defesa, ou pior, destruir evidências. Arnaldo ponderou por um momento. Vamos surpreendê-lo. Paulo, prepare os documentos necessários para convocar uma reunião extraordinária do Conselho. Como presidente, tenho essa prerrogativa. Marque para o mesmo horário da reunião que Gabriel convocou. Isso vai criar um confronto direto, alertou Paulo. É exatamente o que pretendo, respondeu Arnaldo, uma determinação férrea em sua voz. Já estou cansado de me esconder. Hora de enfrentar os problemas de frente. Na manhã seguinte, o clima na Fundação Novos Caminhos era de tensão palpável. Funcionários cochichavam pelos corredores, divididos entre a lealdade a Gabriel, imposta mais pelo medo que pela admiração, e a esperança renovada que a presença de Arnaldo trazia. A sala de reuniões do conselho, raramente utilizada nos últimos anos, havia sido preparada para o encontro. De um lado da grande mesa oval, Arnaldo posicionou sua cadeira de rodas ladeado por Paulo, Carlos e Márcia. Do outro lado, cadeiras vazias aguardavam a chegada de Gabriel e seus aliados. Às 10 horas em ponto, as portas se abriram. Gabriel Monteiro entrou, seguido por 3 homens em ternos impecáveis, seu advogado pessoal e 2 diretores que ele mesmo havia nomeado. Alto, de porte atlético e cabelos grisalhos cuidadosamente penteados,
Gabriel emanava a confiança de quem raramente enfrentava a oposição. Seu sorriso congelou ao ver Arnaldo. Arnaldo Guimarães. Que surpresa agradável, disse, recuperando-se rapidamente. Ouvi dizer que você havia retornado à fundação, mas não esperava vê-lo tão engajado. Surpresas acontecem, Gabriel, respondeu Arnaldo secamente. Como esta reunião, por exemplo, que eu, como presidente do conselho, estou oficialmente convocando. Gabriel franziu o senho, claramente irritado pela usurpação de sua autoridade, mas manteve a compostura enquanto tomava assento. Bem, já que estamos todos aqui, podemos proceder. Tenho alguns assuntos urgentes para discutir sobre a operação da fundação. Na verdade, interveio Paulo, deslizando uma pasta para cada um dos presentes. A pauta da reunião já foi estabelecida, e o primeiro item é a apresentação de uma auditoria preliminar das finanças da fundação nos últimos 2 anos. Gabriel empalideceu visivelmente, mas manteve o sorriso artificial. Isso é completamente desnecessário. Nossas contas são regularmente auditadas por empresas respeitáveis. Empresas contratadas e pagas por você, apontou Arnaldo. Desta vez, a auditoria foi realizada de forma independente. Carlos tomou a palavra, apresentando metodicamente as evidências de irregularidades financeiras. À medida que os números eram expostos, o rosto de Gabriel alternava entre raiva contida e desconforto evidente. Isso é absurdo, interrompeu ele finalmente batendo na mesa. Essas alegações são infundadas e potencialmente difamatórias. Meu advogado tratará disso adequadamente. Seu advogado terá muito trabalho pela frente, respondeu Paulo calmamente, especialmente quando souber que já encaminhamos toda essa documentação ao Ministério Público e que a Polícia Federal foi informada sobre os desvios de recursos públicos federais. Gabriel levantou-se abruptamente, seu rosto agora vermelho de fúria. Você não faz ideia de com quem está mexendo, Guimarães. Pensei que depois daquele acidente tivesse aprendido a se manter nos bastidores, lamentando suas perdas, em vez de interferir em assuntos que não são mais da sua conta. A menção ao acidente atingiu Arnaldo como um golpe físico, mas ele não demonstrou. Esta fundação sempre foi e sempre será da minha conta, Gabriel. Foi criada com o meu dinheiro, em memória da minha família, e vou garantir que volte a cumprir seu propósito original. Gabriel sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Sua família. Interessante você mencionar isso. Sabe, sempre me perguntei como um motorista tão experiente poderia perder o controle em uma curva tão simples na Anchieta. As investigações foram encerradas rapidamente demais, na minha opinião. O sangue de Arnaldo gelou nas veias. A insinuação era clara e monstruosa. Cuidado com o que está sugerindo, Monteiro, alertou Paulo, sua voz carregada de indignação. Gabriel deu de ombros, ainda sorrindo. Apenas uma observação. Aliás, soube que você tem se aproximado bastante de uma certa menina do abrigo. Isabela, não é? Uma criança brilhante, pelo que dizem. Seria uma pena se algo acontecesse com ela também. Antes que qualquer um pudesse reagir, a porta da sala de reuniões se abriu. A delegada Regina Alves entrou, acompanhada por 2 policiais uniformizados. Gabriel Monteiro, anunciou ela, sua voz profissional e firme. O senhor está sendo intimado a prestar depoimento em um inquérito sobre fraude, desvio de recursos e tentativa de tráfico de influência envolvendo uma menor de idade. O rosto de Gabriel transformou-se em uma máscara de incredulidade. Isso é um absurdo. Vocês não têm ideia de quem são meus contatos. Um telefonema meu e sua carreira está acabada, delegada. Regina sorriu friamente. Suas ameaças só acrescentam coação de autoridade às acusações, senhor Monteiro. Agora, podemos seguir para a delegacia civilizadamente? Ou prefere fazer isso do jeito difícil? Enquanto Gabriel era escoltado para fora, lançando olhares de ódio para Arnaldo, Márcia aproximou-se, sua expressão uma mistura de alívio e preocupação. Isso não acaba aqui, senhor Guimarães. Gabriel tem aliados poderosos. Eles vão reagir. Arnaldo assentiu, ciente dos riscos que estava assumindo. Estou contando com isso, Márcia, porque agora estamos preparados para enfrentá-los. Todos eles. De volta ao apartamento, horas depois, Arnaldo encontrou Isabela esperando por ele. Helena havia buscado a menina no abrigo,
seguindo instruções de manter um olho atento nela, até que a situação com Gabriel estivesse completamente resolvida. Como foi a reunião? Perguntou Isabela, curiosa como sempre. Complicada, respondeu Arnaldo honestamente. Mais produtiva. A menina o observou atentamente, com aquele olhar penetrante que parecia enxergar além das palavras. Você parece diferente, comentou ela finalmente. Menos triste. Arnaldo refletiu sobre a observação. Era verdade. Apesar do estresse e dos desafios dos últimos dias, sentia-se mais vivo do que em qualquer momento desde o acidente. Tinha um propósito novamente. Pessoas que dependiam dele. Batalhas que valiam a pena serem lutadas. Sabe, Isabela, disse ele, movendo sua cadeira para perto da janela onde a menina estava, às vezes precisamos de alguém para nos lembrar do que é realmente importante na vida. Como matemática? Perguntou ela sorrindo. Como matemática, concordou ele, retribuindo o sorriso. E como fazer a diferença na vida de outras pessoas. O sol começava a se pôr sobre o porto de Santos, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Uma nova fase estava começando, não apenas para a fundação, mas para Arnaldo e Isabela também. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia promissor. 6 meses se passaram desde o confronto na sala de reuniões da Fundação Novos Caminhos. Meses de intenso trabalho, desafios jurídicos e transformações profundas. O sol de outono aquecia suavemente os jardins recém-revitalizados da Fundação, onde dezenas de crianças brincavam sob o olhar atento de educadores. No centro do complexo, um novo prédio se destacava com sua arquitetura moderna e sustentável. Uma placa elegante identificava o local: Centro de Desenvolvimento Elisa e Carolina Guimarães, um espaço dedicado a crianças com altas habilidades, especialmente na área de ciências exatas. Na entrada principal da fundação, funcionários e convidados reuniam-se para a cerimônia de inauguração. Entre eles, Arnaldo Guimarães, não mais em sua cadeira de rodas, mas apoiado em uma bengala, resultado de meses de fisioterapia intensiva que havia recuperado parcialmente os movimentos de suas pernas. Ao seu lado, Isabela sorria amplamente, usando um vestido azul marinho especialmente escolhido para a ocasião. Nervoso? Perguntou a menina, ajustando os novos óculos de armação colorida que substituíam os antigos, simples e gastos. Um pouco, admitiu Arnaldo, passando a mão pelos cabelos agora bem aparados. Faz muito tempo desde a última vez que falei em público. Você vai se sair bem, garantiu Isabela, com a convicção inabalável típica das crianças. Só precisa respirar fundo e lembrar por que estamos fazendo isso. Arnaldo sorriu, admirando mais uma vez a sabedoria simples e direta de sua jovem protegida. Nos últimos meses, o vínculo entre eles havia se fortalecido diariamente. O processo de adoção, iniciado logo após a queda de Gabriel Monteiro, avançava promissoramente. Isabela já passava a maior parte de seu tempo no apartamento de Arnaldo, agora reformado para acomodar um quarto próprio para ela, repleto de livros de matemática, astronomia e ciências em geral. Senhor Guimarães, chamou Márcia, aproximando-se com uma prancheta nas mãos. Está quase na hora. Todos os convidados já chegaram, incluindo o prefeito e os representantes do Ministério da Educação. Arnaldo assentiu, sentindo o peso da responsabilidade, mas também o calor da satisfação por ver seu projeto finalmente tomando a forma que sempre deveria ter tido. Depois do escândalo envolvendo Gabriel Monteiro, que agora enfrentava múltiplos processos criminais, a fundação passou por uma reformulação completa. Arnaldo reassumiu a presidência do conselho e nomeou Márcia como diretora executiva. Carlos Nogueira juntou-se à equipe como diretor financeiro, implementando um sistema rigoroso de controle e transparência. Então havia o aplicativo, o projeto que começara como uma ideia simples no caderno colorido de Isabela e agora se tornara uma inovadora ferramenta de gestão transparente. Qualquer doador, grande ou pequeno, podia acompanhar exatamente onde seu dinheiro estava sendo aplicado, visualizando em tempo real o impacto de sua contribuição. Seu aplicativo está sendo um sucesso absoluto, comentou Renata Cardoso, juntando-se a eles. A assistente social, agora coordenadora pedagógica do novo centro,
havia se tornado uma presença constante na vida de Arnaldo e Isabela. Já recebi ligações de 3 outras ONGs, querendo implementar o mesmo sistema. Não é meu aplicativo, corrigiu Arnaldo. É o aplicativo da Isabela. A ideia foi inteiramente dela. A menina corou ligeiramente com o reconhecimento, mas seu olhar brilhava de orgulho. Só precisamos adicionar mais gráficos e visualizações interativas na próxima versão, comentou ela, sempre pensando em melhorias. E talvez uma sessão específica para acompanhar os projetos educacionais. Um pequeno grupo de jornalistas se aproximou, solicitando uma foto de Arnaldo e Isabela juntos diante do novo centro. Enquanto posavam, Arnaldo não pôde deixar de pensar em como sua vida havia mudado drasticamente desde aquela tarde de terça-feira, quando uma menina determinada aparecera à sua porta com uma marmita de feijoada. A cerimônia oficial começou pontualmente às 10 horas. Uma série de discursos de autoridades e parceiros da Fundação precedeu o momento principal. A fala de Arnaldo Guimarães. Quando chegou sua vez, ele recusou gentilmente a cadeira de rodas que ainda utilizava ocasionalmente para deslocamentos mais longos. Apoiando-se na bengala, caminhou lentamente até o púlpito. Um silêncio respeitoso caiu sobre a plateia. Muitos ali conheciam sua história, o acidente, o afastamento, o retorno triunfal. Para os que o haviam conhecido antes, a transformação era visível não apenas em seu físico, mas principalmente em seus olhos, que voltavam a brilhar com propósito e vida. Bom dia a todos, começou ele, sua voz firme e clara. Há 2 anos e meio, quando inaugurei pela primeira vez esta fundação, eu estava em um lugar muito diferente, tanto física quanto emocionalmente. Havia perdido minha esposa Elisa e minha filha Carolina em um trágico acidente, e eu mesmo estava começando uma jornada difícil de recuperação física. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Isabela, que o observava da primeira fileira. Naquela época, a fundação representava para mim uma forma de dar sentido à tragédia, de transformar a dor em algo positivo. Mas honestamente eu não tinha a força necessária para acompanhar de perto esse projeto. Afastei-me, isolei-me, e esse afastamento permitiu que pessoas mal intencionadas desviassem a fundação de seu propósito original. Alguns murmúrios percorreram a plateia. O caso Gabriel Monteiro havia recebido ampla cobertura da imprensa, expondo um esquema de corrupção que ia muito além da fundação, atingindo diversos setores da administração pública. Hoje, estamos aqui não apenas para inaugurar um novo espaço, mas para reafirmar o verdadeiro propósito da Fundação Novos Caminhos, transformar a vida de crianças em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas acolhimento, mas oportunidades reais de desenvolvimento. E, para isso, precisamos de transparência, comprometimento e, acima de tudo, amor genuíno pelo que fazemos. Arnaldo fez outra pausa, reorganizando seus pensamentos. Muitos de vocês devem estar se perguntando o que me fez retornar após tanto tempo afastado. A resposta está sentada ali na primeira fileira. Ele sorriu, indicando Isabela. Uma menina extraordinária que teve a coragem de bater à minha porta, literalmente, trazendo não apenas uma marmita de feijoada, mas também um lembrete do que realmente importa na vida. Alguns risos suaves percorreram a plateia, enquanto Isabela ajustava os óculos visivelmente emocionada. Isabela me ensinou que, mesmo quando perdemos algo precioso, ainda podemos encontrar novos motivos para seguir em frente. Ela me mostrou que o conhecimento é uma forma poderosa de transformação e que a matemática, sim, a matemática pode ser uma ferramenta incrível para entender e melhorar o mundo ao nosso redor. Ele indicou a grande tela, digital instalada na entrada do centro. O aplicativo de transparência que estamos lançando hoje foi concebido originalmente por Isabela, uma prova viva do potencial que essas crianças têm quando recebem as oportunidades adequadas. Cada doação feita à Fundação poderá ser acompanhada em tempo real, desde sua entrada até sua aplicação final. É a concretização do nosso compromisso com a transparência absoluta. Arnaldo respirou fundo, em um gesto que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo, largou a bengala e deu alguns passos sem apoio, aproximando-se da borda do palco.
Este centro de desenvolvimento que inauguramos hoje leva o nome de minha esposa e minha filha. Mas ele não é apenas um memorial. É um espaço vivo, pulsante, onde crianças como Isabela poderão desenvolver plenamente seus talentos e habilidades. Onde professores dedicados encontrarão os recursos necessários para inspirar a próxima geração de cientistas, matemáticos, artistas e, acima de tudo, cidadãos conscientes. Um longo aplauso irrompeu da plateia, enquanto Arnaldo, visivelmente emocionado, retornava ao púlpito para concluir seu discurso. Finalmente, gostaria de anunciar que, a partir de hoje, estou iniciando o processo formal para criar uma nova estrutura jurídica para a Fundação. Um modelo de governança que garantirá que os erros do passado não se repitam, com múltiplas camadas de fiscalização e um conselho diversificado, incluindo representantes da comunidade e especialistas em educação e assistência social. Mais aplausos se seguiram, enquanto Arnaldo concluía. O poeta Fernando Pessoa disse certa vez que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Nos últimos meses, redescobri o tamanho da minha própria alma, graças a uma menina que teve a coragem de me mostrar que ainda havia vida além da tragédia. E é essa mensagem de esperança e renovação que gostaria de deixar com todos vocês hoje. Ao terminar seu discurso, Arnaldo foi recebido por uma ovação de pé. Isabela correu até o palco, abraçando-o emocionada. Juntos, eles cortaram a fita simbólica que inaugurava oficialmente o novo centro. A celebração continuou ao longo do dia, com apresentações das crianças atendidas pela Fundação, visitas guiadas às novas instalações e uma grande feijoada comunitária, uma homenagem especial àquela primeira marmita que mudara tudo. No final da tarde, enquanto a maioria dos convidados já havia partido, Arnaldo e Isabela caminhavam lentamente pelos jardins da Fundação. O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre o complexo. "Conseguimos, não é?" perguntou Isabela, segurando a mão de Arnaldo. "Sim, conseguimos", respondeu ele, sorrindo. "Mas isso é apenas o começo." "O juiz disse quando vai decidir sobre a adoção?" A pergunta veio, carregada de expectativa. "Na próxima semana." Mas Paulo está confiante. "Todos os relatórios são favoráveis." Isabela assentiu pensativa. "Sabe o que mais gostei hoje?" perguntou ela após alguns momentos. "O quê?" "Ver você andando sem a bengala no palco. Você não tinha me contado que já conseguia fazer isso." Arnaldo sorriu, surpreso com sua própria façanha. Foi a primeira vez, na verdade. Acho que estava tão concentrado no momento que nem percebi o que estava fazendo. A tia Renata diz que, às vezes, precisamos de um propósito maior que nós mesmos para superar nossos limites. Ela está certa, concordou Arnaldo, admirado mais uma vez com a maturidade de Isabela. "Ah, você, mocinha, tem sido esse propósito para mim." Eles continuaram caminhando em um silêncio confortável, até Isabela quebrar o momento com uma pergunta inesperada. "Posso chamar você de pai? Mesmo antes da adoção oficial?" Arnaldo sentiu um nó na garganta e uma onda de emoção que não conseguiu conter. Abaixou-se, ignorando o protesto de suas pernas ainda em recuperação, para ficar no mesmo nível dos olhos de Isabela. "Nada me faria mais feliz", respondeu ele. A voz embargada, Isabela sorriu, abraçando-o com força. "Então está decidido. Somos uma família agora." "Sim", concordou Arnaldo, sentindo uma paz que não experimentava há anos. "Somos uma família." Enquanto retornavam ao carro que os levaria de volta ao apartamento, agora verdadeiramente um lar, Arnaldo não pôde deixar de olhar para o céu que escurecia. Em algum lugar ele sentia. Elisa e Carolina estariam observando, talvez até mesmo guiando os acontecimentos que o trouxeram até ali. A vida havia lhe dado uma segunda chance, uma oportunidade de cura, de propósito renovado de amor, e tudo começara com uma simples marmita de feijoada, trazida por uma menina que, sem saber, carregava consigo o poder de transformar não apenas fórmulas matemáticas, mas também corações quebrados. Na semana seguinte, como previsto, o juiz concedeu a adoção definitiva. Isabela oficialmente se tornava Isabela Santos Guimarães. A celebração foi íntima. Apenas os dois, Helena, Carlos, Paulo, Márcia e Renata, as pessoas que haviam sido fundamentais naquela jornada de reconstrução. 6 meses depois,
A Fundação Novos Caminhos era reconhecida nacionalmente como modelo de gestão transparente e eficaz. O aplicativo desenvolvido a partir da ideia de Isabela era agora utilizado por dezenas de organizações sociais em todo o país, e o Centro de Desenvolvimento Elisa e Carolina Guimarães recebia visitantes interessados em replicar seu modelo inovador de educação. Quanto a Arnaldo e Isabela, haviam encontrado, um no outro, o que ambos procuravam: uma família, um lar, um propósito, e a certeza de que, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, o amor pode florescer e transformar vidas. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Arnaldo e Isabela tenha tocado profundamente seus corações. Uma simples marmita de feijoada que transformou duas vidas para sempre, nos lembrando que a esperança pode surgir nos momentos mais inesperados. Se você se emocionou com essa jornada de superação e renascimento, não deixe de compartilhar suas impressões nos comentários. Temos uma playlist especial com outras histórias inspiradoras, esperando por você. Basta clicar aqui ao lado para descobrir. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para que possamos continuar trazendo narrativas que aquecem a alma e renovam nossa fé na capacidade humana de recomeçar. Até a próxima história.